Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre pedagogia, porque, enfim, vocês me pediram muito, né? Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre pedagogia. Desse lado eu vou deixar a tag Minha Faculdade, que eu falei bem geral, assim, do curso, respondendo as perguntinhas da tag. E desse lado eu vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre as matérias do primeiro e segundo período da faculdade e respondendo algumas perguntas mais frequentes que vocês tiveram. Pode deixar que no final desse semestre eu também vou fazer um vídeo no formatinho desse, falando sobre esse meu terceiro período, respondendo as dúvidas e tal. Mas eu quis fazer um vídeo agora porque eu acho que tem muita gente um pouco em dúvida também e eu acho que pode ajudar algumas pessoas, que é falando o que esperar do curso de pedagogia. Então, tanto do curso em si, quanto de algumas coisas que você vai ver durante o curso, enfim. Eu tentei falar sobre um pouco mais geral, porque tem coisas que eu acho que são muito específicas da minha faculdade. E assim, isso que eu tô falando é uma coisa que depende muito se é uma faculdade pública ou privada, em qual estado você vai fazer a faculdade. Acho que tem muitos fatores aí envolvidos nesse assunto, mas eu tentei falar umas coisas mais gerais, mas mesmo assim, gente, eu só conheço a minha faculdade, então eu só posso falar dela. Então é bem legal que vocês deixem aqui nos comentários falando: ah, Clara, nossa, minha faculdade é completamente diferente. Ou, nossa, pensei também nesse outro ponto que eu achei meu curso muito... Sabe, vocês se ajudarem nos comentários também, que eu vou ficar bem feliz até pra me ajudar também, pra eu saber as diferenças entre faculdades, enfim, eu acho bem legal. Então vamos lá começar, espero muito que vocês gostem. Bom, vamos começar falando sobre coisas do curso em si, né, do perfil do curso. E assim, muitos de vocês já me perguntaram, e muitos de vocês, né, porque tem homens também, enfim. Tem muito texto pra ler, assim, realmente. É uma carga de texto bem grande, isso é claro na minha faculdade. Como eu já disse, eu não vou ficar se repetindo isso toda hora, porque, enfim, vocês já entenderam. É bastante texto. E assim, tem basicamente 2 tipos de texto. Não tem vários tipos de texto, mas enfim, falando assim meio por cima. Tem muito texto, assim, por exemplo, Paulo Freire, que foi, enfim, pessoas, né, de diferentes áreas que pensaram educação, escreveram livros e tal. Então tem bastante textos desse gênero e tem também bastante textos técnicos. Então, assim, as pesquisas apontaram tal coisa. Então é um texto acadêmico falando sobre uma pesquisa que apontou tal acontecimento na área de educação, entendeu? É um texto te falando, tendo bastante gráfico, porcentagem, uma coisa bem técnica, assim, teórica técnica. E tem essa teórica que é às vezes mais prática, por exemplo, um livro falando sobre como é que alfabetiza crianças, enfim, são diferentes tipos de textos, mas são bastante, isso é um fato. Então, assim, se você não gosta de ler, eu acho que tem 2 opções, assim, tem várias opções, mas enfim, você tem que entrar no curso aberto a isso, sabe, a tentar ler mais e tal, e porque é uma coisa que vai ser exigida de você. Eu acho que o que mais faz diferença é você ter essa bagagem, assim, durante o curso, né, porque aí você vai tirar notas melhores e tal, enfim, vai conseguir acompanhar as aulas de uma forma melhor. E se você realmente odeia ler e tal, eu acho que são poucos cursos que não exigem leitura, mas pedagogia é um que existe bastante, isso que eu queria dizer. Então, isso é um fato, tá? Depois me conta se na faculdade de vocês assim também. Na minha eu gosto de ler, assim, mas chega um ponto que às vezes a gente tem que dar uma selecionada no que vai ler, porque isso só da bibliografia é obrigatória, né? Eles sempre colocam bibliografia complementar, que é opcional, e aí você fica, gente, tem muita coisa pra ler. Então você tem que dar uma selecionada legal, assim, mas isso não é uma coisa ruim, eu tô falando só um fato, tá? Eu acho muito bom ter vários materiais pra ler. Falando também dessa coisa de como o curso acontece, né? Eu já disse em seu outro vídeo, vou repetir, que tem muito mais trabalho do que prova. Porque assim, pedagogia, como vocês sabem, é um tipo de coisa que não tem muito certo e errado no sentido de você fazer uma prova que te faz uma pergunta e você responde. Não tem tipo, como que você agiria em tal situação, você responde. Entendeu? É uma coisa bem mais prática, mais flexível, mais... que você analisa muito melhor fazendo um trabalho em grupo. Então assim, geralmente quando chega período... Às vezes tem prova, tipo prova bem discursiva, de você escrever um textão pra professora ver como é que você tá aprendendo a matéria, você tá... Enfim, as provas que eu tive realmente, prova, tipo múltipla escolha, ou às vezes provas bem parecidas com as da escola, foram matérias tipo filosofia, sociologia, pesquisa teve prova também, mas assim, são matérias que não são exatamente de pedagogia. Geralmente, são trabalhos em grupo, são notas divididas geralmente ao longo do período, mas o trabalho final geralmente é um trabalho em grupo, que pode ser tanto um seminário, que sempre tem, né, porque, enfim, fazer aquele negócio de PowerPoint, ir lá na frente falar, então essa é uma coisa que eu queria ressaltar também. Durante o curso,
pelo menos meu, você vai ter muita oportunidade, se você for tímido e tal, de treinar, falar na frente do público, porque assim, você tem que apresentar trabalho, sabe? É uma coisa que eu também ficava meio receosa, assim, no começo, mas é uma coisa que eu acho que eu já consegui desenvolver bem melhor, assim. E agora eu sou bem mais tranquila pra apresentar na frente das pessoas e tal. Isso é uma coisa que tem bastante, mas que você consegue treinar. Os professores sabem que você não tá... que você acabou de sair do colégio muitas vezes, e que você não tá 100% preparado pra fazer isso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que eles podem te ajudar também. Mas, além do seminário, tem às vezes, por exemplo, você se junta com um grupo e você tem que escrever um texto sobre tal assunto, fazer realmente uma pesquisa, e pesquisar texto, e observar a prática, e fazer um texto de 10 páginas, entendeu? Algumas coisas assim. Tem trabalhos práticos de você ir a campo, então, por exemplo, a gente já teve um trabalho de fazer resenha de uma peça para criança, resenha de um livro infantil, várias coisas nesse sentido. Então, geralmente eu tenho muito mais trabalhos do que provas em si. Um outro aspecto do curso, que acho que às vezes as pessoas ficam na dúvida, é que no curso de pedagogia, você, assim, falando a grosso modo, você aprende como ensinar. Você não aprende as matérias que você vai ensinar. Então você não vai aprender matemática, português, geografia, história de novo. Porque você vai até rever alguns conceitos que talvez tenham ficado perdidos e que são essenciais para você passar para a criança, né? Ou para o adulto, enfim, para a pessoa que você estiver dando aula. Mas, assim, no geral, você vai aprender a metodologia, você vai aprender como ensinar matemática, quais, assim, mecanismos você pode usar para fazer com que seu aluno aprenda de forma melhor. Isso se aplica tanto às metodologias, que geralmente a gente tem de português, matemática, ciências naturais, ciências sociais, tudo. A gente geralmente tem duas de cada, então uma às vezes é um pouco mais teórica, a outra é um pouco mais prática. E além disso também você, por exemplo, tem psicologia, tem duas matérias de psicologia para você aprender a conhecer quem você está ensinando, sabe? Então, assim, você está ensinando um ser humano, você está lidando com pessoa, com um ser humano, quais tipos de coisas que podem influenciar a aprendizagem daquela criança? Será que às vezes ela está passando por um problema pessoal, emocional, enfim, e isso está atrapalhando de você ensinar para ela, sabe? São coisas nesse sentido. E, por exemplo, agora eu tô tendo aula de didática. Eu não vou falar muito que isso é pro próximo vídeo, mas enfim, eu tô fazendo aula de didática. Didática é justamente, assim, o como ensinar. Então, o foco é meio que isso. Você tem as matérias, vamos assim, tentar resumir um pouco. Essas matérias metodológicas, que são como ensinar. Você tem as matérias teóricas, que são os conteúdos que vão te dar apoio. Então, mesmo psicologia, filosofia, sociologia, enfim, várias desse tipo que vão te dar um apoio de mundo, porque assim, a gente fala de escola, a gente tá falando de educação, a gente tá falando de sociedade, a gente tá falando do governo, onde a sociedade está inserida, a gente tá falando do mundo, a gente tá falando de tudo. Então, não tem como separar e falar só da escola. A escola está inserida em uma comunidade, está inserida em uma sociedade, enfim, é uma coisa muito mais ampla do que a gente pensa. E isso nos leva para o próximo tópico. Por quê? É uma coisa que eu acho que eu senti muito, eu já vi muita gente sentindo também, mesmo no terceiro período, que não tem resposta certa em pedagogia. Ninguém vai chegar pra você e falar, você faz isso, 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 e seu aluno vai aprender, porque isso não existe, a gente tá lidando com pessoas novamente, né? Então, assim, cada um tem um jeito diferente de aprender. Só que você vai estar numa turma de, por exemplo, 30, 40 alunos e você vai ter que dar um jeito de fazer com que todo mundo aprenda. Só que, às vezes a gente fica na cabeça que, justamente, vai entrar no curso e a gente vai aprender como dar aula, só que isso é uma coisa que a gente vai aprender dando aula. Eu sinto que, assim, eu vou chegar no meu primeiro dia de aula e eu vou ficar assim. Antes de eu entrar no curso, eu pensava que eu ia aprender tudo na faculdade, ia chegar com bastante carga e tal. Mas você aprendeu bastante teoria, sendo que nem as teorias ficam tão gravadas se você não colocá-las na prática, sabe? Então, assim, rola um sentimento meio desesperador no meio de, tipo, estou sentindo que eu tô aprendendo cada vez mais e eu não tô entendendo mais nada e não vou ser uma boa professora porque não vou... Enfim, eu sei que pedagogia é muito mais do que professor também, mas eu tô dando só um exemplo. Então é uma coisa de, tipo, você vai aprender muito mais, acho que, aprender tipo, como se comportar numa sala de aula e tal, com os estágios. Com as conversas em sala de aula, sim, claro, mas eu acho que o que mais faz diferença é a prática em si. Você não vai sair da faculdade preparada para ser um bom professor, assim, você vai minimamente, mas só ao longo do treino, de você tendo prática, que você vai conseguir se aperfeiçoar, assim como em qualquer profissão. Mas eu acho que pedagogia é uma coisa que no curso rola um sentimento de, tipo,
eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir alfabetizar uma criança em um ano, eu não vou conseguir fazer com que a criança aprenda matemática, divisão, e enfim, rola esse sentimento. Então é uma coisa que você pode esperar do curso, acho que provavelmente uma coisa recorrente, é que você não vai aprender tudo lá e você não vai sair uma professora perfeita. Então tem que colocar na nossa cabeça que assim, ninguém é perfeito e nenhuma professora é perfeita. Existem métodos que às vezes auxiliam mais do que outros, mas tudo depende da sua turma, de onde você está dando aula, em qual país, enfim, 1 milhão de fatores. Então assim, tem que relaxar e falar calma, vai dar tudo certo. Daqui a algum tempo eu vou estar conseguindo fazer tudo, mas por enquanto você fica naquela coisa de tipo, não tô aprendendo nada. Porque você tá, mas você sente que às vezes que não tá. É muito doido, mas isso acontece. Não sei se vocês entenderam. Uma outra coisa que eu percebi que acontece bastante durante o curso é que você vai desconstruir muita coisa que você achava que era de um jeito e na realidade não é. É claro que não existem consensos. Tipo assim, todo mundo acha que tal forma é a melhor forma de educar, de ensinar e tal. Isso não existe. Mas tem muita coisa que você vai começar a questionar que você nunca teria parado pra pensar. Então, assim, sei lá, por exemplo, de matéria de alfabetização, e você geralmente fica na cabeça que, por exemplo, tem muita gente que aprendeu a alfabetizar com B mais A, Bá, B mais E, Bé, enfim, ficar fazendo essas coisas. Sendo que existem infinitos tipos de alfabetização e que nem sempre o que você aprendeu é o que é o melhor. É tipo assim, claro, tá bom, você aprendeu, você tá alfabetizado e tal, ótimo. Mas será que se você aprendesse de um outro jeito seria melhor, sabe? Eu não sei explicar. Tipo assim, uma coisa que eu acho que é mais clara de falar. A gente tem muito costume, quer dizer, na escola, né, de chamar as professoras de tia. Isso é uma coisa muito naturalizada. E aí, cheguei na faculdade, uma das primeiras coisas que falaram pra gente é tipo, ó, parou com esse negócio de tia, porque ninguém é tio de ninguém. Não que a gente chamasse as pessoas de tia, mas dando exemplo na escola, né? Então, assim, e eu já observei, já fui pra escola e tal, onde eu faço o PIBID, que as professoras chamadas pelo nome, entendeu? Por que vai chamar de tia professora? Tem gente que concorda com isso, tem gente que concorda que não é isso, mas me questionar sobre isso eu nunca tinha me questionado e muita gente também não. Então são coisas que não importa se você concorda ou não, quer dizer, importa, mas enfim, eu tô falando que assim, não importa se é certo ou errado, importa que você vai se questionar sobre muitas coisas que você achou que fossem completamente normais e naturais e coisas que você nunca teria parado pra pensar. Junto com isso também que tem uma coisa meio triste, mas eu vou falar pra vocês, que é assim, você vai perceber que tá tudo errado, assim, sinceramente falando. Você vai olhando, é uma cadeia, é um sistema que tá tudo bagunçado e aí a gente vai pra questão de o que é educação, sabe? Tipo, educação é isso? É ficar aprendendo conteúdo pra passar no Enem? Assim, tem alguma coisa errada aí nessa história. A gente fica com muito esse sentimento em vários momentos. O curso inteiro é meio que baseado tipo, o que a gente tá fazendo tá certo? É assim que a gente tá educando as crianças e os valores que a gente tá passando pra elas na escola. A gente tá passando valores bons pra elas na escola ou a gente tá simplesmente reproduzindo o que a sociedade nos manda reproduzir, sabe? Coisa muito louca. Porque assim, aí você vai pensar, e não é culpa só dos alunos, tipo assim, a gente fala, não, os alunos são preguiçosos e não querem aprender mais. Só que, então primeiro que isso não é verdade. Aí a gente fala culpa o professor, não, porque o professor que não tem capacidade de dar aula, o professor que não sei o quê. E aí você vai ver, os alunos estão desmotivados à escola, às vezes porque o professor não recebe direito e não está motivado a dar aula, porque o governo não paga as pessoas direito, porque a sociedade não valoriza. Você vai entrando em uns problemas que são extremamente complexos e você vai falar, gente, tá tudo errado, tá tudo errado. É óbvio. Só que aí, o lado bom é que você vê que, caraca, tem um monte de iniciativa legal, tem um monte de exemplo dentro e fora do Brasil, enfim, de todos os lugares, que dão certo, escolas que estão revolucionando, que estão fazendo, que estão rompendo com o tradicional, que não necessariamente é ruim, mas enfim, eu não acho bom, mas enfim, tem gente que acha, isso aí não importa. Tô falando que assim, você vai vendo que ao mesmo tempo que tem muita coisa ruim, existem muitas pessoas que estão dispostas a mudar isso. E com uma pessoa não muda nada. A gente fica entrando também na faculdade com aquela esperança de tipo, vou mudar a educação do mundo, não sei o quê. Sendo que assim, cara, você vai fazer o melhor até onde você pode. Se você estiver numa sala que você achar que a escola inteira tá errada e você conseguir ser professora de uma sala de alunos, você vai fazer o melhor que você pode ali pra eles naquele momento, sabe? Professor não é mágico, não é a pessoa que tipo, vai conseguir resolver todos os problemas do mundo,
vai errar, às vezes você vai fazer uma coisa, você vai perceber que você estava errado em fazer aquilo. Enfim, 1 milhão de questões. Eu sei que esse sentimento de que, assim, tá tudo errado é bem... Enfim, não que o Brasil seja um dos piores lugares, mas que existe muita coisa errada. Aqui no Brasil, que outros países já estão fazendo diferente, que a gente pode adotar, é legal. É tipo, é uma coisa boa de se perceber que a gente tem exemplos bons que podem ser adotados aqui. Só que aí você entra e aí pensa, nossa, mas aí pra isso o governo vai ter que mudar, pro governo mudar a ideia de educação vai ter que mudar, enfim, são muito problema. Mas você não pode desistir, porque, né? A gente tá aí justamente pra tentar fazer diferente, mesmo que seja com uma criança, em uma sala de aula, ou em uma escola, ou vai aumentando o nível, mas enfim, eu acho que tem muito disso também. Durante o curso, você também vai descobrir que existem áreas infinitas na pedagogia que você nem pensava que existia, ou você pensava, mas enfim, muitas pessoas vão muito, quero ser professor, e às vezes isso muda durante a faculdade, assim. Eu fui com essa ideia de querer ser professora, mas depois eu vi que a psicopedagogia era um lado que me encantava muito também, assim, misturar psicologia com pedagogia e atender, mesmo que seja na escola, mas não sendo professor. Ou mesmo você pegando essa psicopedagogia e aplicando no professor em si, e o professor ser um psicopedagogo também. Aí tem a área de museu, que você pode ser instrutor em museu, que é muito legal. E aí você pode trabalhar com pesquisa, porque, enfim, na maioria das matérias você pode. Pesquisa sobre educação, que é muito interessante também. Então você começa a abrir assim a sua mente para várias coisas que você não pensou. Muitas pessoas entram com essa vontade de ser professor e isso muda. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Porque não é, tipo, o professor tá ali, né, no papel ali, meio que diretamente, mas atrás disso tem uma coordenação, tem uma gestão da escola, tem as pessoas que fizeram as pesquisas para falar quais são os melhores métodos na escola, enfim, tem uma série de outras profissões dentro do campo da educação que são completamente incríveis também. E eu acho muito legal durante o curso que você vai descobrindo meio que aos poucos. Ninguém vai chegar lá pra... Quer dizer, ninguém vai chegar lá pra você e falar em um dia tudo, explicar tudo. Pode falar, tipo, geral, assim, mas é uma coisa que ao longo você vai, nossa, que legal, isso é uma área que eu não tinha pensado em trabalhar. Enfim. É basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Foi os pontos que eu consegui pensar, assim, eu fiz tipo uma listinha, né? Mas eu quero muito que vocês escrevam aqui embaixo mais pontos que podem... que tem a ver com isso que eu falei, né? Assim, de o que esperar do curso de pedagogia? O que vocês estão esperando do curso de pedagogia? Isso é legal também que vocês me falarem aqui embaixo. E aí eu vou e falo pra vocês se meu curso é assim, se não é. E, enfim, é basicamente isso. Eu não sei se foi legal esse vídeo pra vocês. Eu achei legal falar sobre essas coisas, porque são coisas que eu tô sentindo no momento. Eu tô vivendo o curso, eu tô no 3º período, né? Aí muitas pessoas me perguntaram, eu estudo em faculdade privada e eu tenho bolsa. Eu não sei, tem gente que perguntou isso também. Então, só pra dar essa diferenciada de pública e privada, eu estudo numa privada. Conheço gente que estuda em pública, então assim, às vezes se vocês tiverem uma dúvida específica sobre uma faculdade pública, eu posso perguntar pras pessoas e tentar informar vocês. E saibam que eu tô muito aberta também lá no Facebook pra vocês conversarem comigo pelo chat, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês não queiram deixar aqui nos comentários. Então assim, podem colocar por lá, vou deixar todas as minhas redes sociais aqui. Se vocês quiserem falar por Snap, por Instagram, vocês podem falar por onde vocês quiserem, tá? E é isso, muito obrigada por assistirem. Eu adoro vocês, minhas pedagogas e pedagogos, porque, enfim, né, é uma profissão que eu tô fazendo, então que eu tenho que valorizar muito e que eu fico super feliz de ver tanta gente fazendo. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado e beijão!